Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, que nos assistem. Eu quero dizer da alegria de estarmos aqui, do privilégio de estarmos aqui neste momento de escola bíblica dominical. E aí você que está nos assistindo, fique ligadinho conosco, lembrando também que a nossa irmã Célia, ela gravou também um vídeo para as crianças que conta a história da travessia do Mar Vermelho. Entra lá no vídeo da irmã, assista com seu filho, com seus netos, que vai ser bênção para a vida deles. E nós aqui na classe dos adultos estamos falando das parábolas de Jesus. Já há algum tempo nós estamos falando dessas parábolas e nós estamos neste momento, nessas últimas parábolas que falamos das parábolas principalmente que está em Mateus 13. Já discorremos sobre alguma dessas parábolas. E hoje nós vamos falar mais o restante das parábolas que estão no versículo 13 de Mateus. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia aí no livro de Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ler os versículos 44 até os 52. Mateus 13, 44 até os 52. Abra aí, leia junto com a sua família aí. E vamos ler todos juntos, vamos ficar ligados na palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. No versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Aí no versículo 45 ele diz: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O versículo 47, ele continua: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. O versículo 51 diz: entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais este dia. Te agradecemos, Senhor, pela noite de descanso que tu nos concedeste. Muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens, Pai, nos conduzido nos caminhos que tu tens para nós, ó Pai. Continua, Senhor, nos abençoando ao longo deste dia. Senhor, abençoa-nos, ó Pai, agora aqui neste momento de escola bíblica dominical. Senhor, aonde vamos, ó Deus, falar de mais uma porção tua. Senhor, nos abençoa, Pai. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que nós possamos, Deus, receber desta tua palavra, Pai, para nós no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor. Esta é a minha oração.
em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos aqui nas parábolas de Jesus, né? E Mateus 13, ele fala, né? Ele relata aqui, né? Um conjunto de parábolas aqui nesse capítulo, que pelo menos são um conjunto de 7 parábolas. Dentre essas 7 parábolas faladas, que nós já vimos quase todas elas, que é a parábola do semeador, a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, e agora a parábola do tesouro escondido, que nós vamos ver hoje, a parábola da pérola, a parábola da rede e as coisas novas e velhas. Então esse conjunto de 7 parábolas, pelo menos 6 delas, Jesus começa com a expressão introdutória, né? Jesus dá aqui uma introdução à parábola, uma introdução comum a pelo menos 6 dessas 7 parábolas. A parábola do semeador não, a única que sai desse padrão que Jesus ensina aqui, que Jesus já começa a contar a história do semeador, mas todas as outras, Jesus começa com essa expressão introdutória, que é: o reino dos céus é semelhante a... E aí ele fala, né? A primeira ela é semelhante a parábola do joio, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente, e depois veio o inimigo e plantou o joio. Também na outra ele diz: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que também nós já falamos. Depois, na terceira, ele fala: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e colocou na massa. Também nós já vimos essa semana passada. Hoje nós vamos ver que o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Essa que nós vamos falar hoje. Outra também que nós vamos falar hoje: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Também tem a mesma expressão introdutória: o reino dos céus é semelhante. E outra que ele diz: o reino do céu ainda é semelhante a uma rede. E aí ele termina praticamente, né, esse conjunto de 7 parábolas proferidas e relatadas aqui no livro de Mateus, no capítulo 13. E depois, só no finalzinho, é que ele compara o escriba que é versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família, que nós vamos falar também. Mas então, essa é uma semente, é uma expressão introdutória, né, onde Jesus compara o reino dos céus. Assim como as parábolas do grão de mostarda, do fermento formam um par. Vocês lembram que semana passada nós falamos que o grão de mostarda e o fermento é uma parábola que formam um par. Essas duas primeiras de hoje, também a parábola do tesouro escondido e da pérola também formam um par. As duas parábolas estão relacionadas entre si, embora as frases que apresentam as duas parábolas não seriam inteiramente condizentes, né? Porque as palavras que introduzem as duas parábolas são a parábola do tesouro escondido e a outra parábola da pérola. Assim, num primeiro momento, elas não são condizentes, mas nós vamos ver que, embora essas frases não sejam inteiramente condizentes, numa o reino dos céus então é semelhante a um tesouro, e na outra a um mercador, né, a um negociante, devemos focar no valor tanto do tesouro como da pérola, onde o homem e o mercador vendem tudo para obtê-los. Então nós vamos ver aqui
em mais detalhes que tanto a parábola do tesouro escondido, o homem, aquele homem trabalhador que estava trabalhando naquele campo e que acha por acaso aquele tesouro, tanto ele quanto o mercador, o negociador das pérolas lá, o foco é o valor considerado, tanto do tesouro achado como da pérola negociada. É um valor estupendo. Então, nós temos que focar aqui nesse valor. Tanto que os dois, tanto o homem como o mercador, eles vendem tudo para obter o seu alvo, né? Que do trabalhador é o tesouro escondido e do negociante é a pérola. Muito bem. Jesus contou a história, né, na parábola aqui, de um homem que achou um tesouro que tinha sido enterrado num campo. Nós não sabemos aqui como é que foi as circunstâncias disso, se esse trabalhador estava trabalhando num campo, com certeza é um campo alheio, porque ele depois foi, vendeu tudo e comprou aquele campo. Mas se ele estava trabalhando como um empregado daquele campo, ou se ele tinha arrendado aquele campo, né? Trabalhar o campo para depois pagar o arrendamento. Nós não sabemos em que situação aquele trabalhador contado nessa história, nessa parábola de Jesus, estava trabalhando. Mas um tesouro, o fato é que um tesouro tinha sido enterrado naquele campo. E sabemos que em uma terra tantas vezes saqueadas como a Palestina, porque a Palestina foi muitas vezes invadida por inimigos, e os inimigos invadiam as casas e saqueavam as casas, levavam tudo que achavam dentro da casa. Então, é por isso que esconder tesouro nessa época era uma medida de proteção para aqueles donos daquelas terras, para que quando o inimigo viesse por acaso e saqueasse aquela terra, saqueasse aquela casa, eles não achariam um tesouro, porque o tesouro o dono já havia enterrado em algum lugar que muitas vezes só ele sabia onde havia enterrado. Então, muitas pessoas, sem dúvidas, enterraram os seus tesouros nesses campos em função dessas invasões que sempre aconteciam. Então, isso aí não era muito raro naquela época, não. Era costumeiro os donos de terras enterrarem os seus tesouros para protegê-los dos invasores. Porém, encontrar um tesouro, né, da mesma forma que eles enterravam o tesouro sem, muitas vezes, ninguém saber, né, às vezes nem a família sabia, encontrar um tesouro desse seria algo que poderia acontecer muito raramente. Você imagina ainda mais um trabalhador trabalhando lá na terra e escavando a terra lá, de repente ele bate lá a ferramenta dele e acha alguma coisa mais estranha na terra, vai ver um tesouro. Então, para que isso aconteça, isso era algo muito raro. E essa raridade enfatiza, portanto, a importância suprema do reino de Deus. Porque nós vamos ver que este tesouro é comparado ao reino de Deus. O homem que encontrou tal tesouro podia ser então um empregado ou mesmo um arrendatário daquele campo, como eu já falei, e ele cavou e achou um tesouro, e aí a palavra diz que ele ficou maravilhado. A palavra diz assim, olha, é semelhante a um homem, a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, ficou maravilhado, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Então, o homem ficou maravilhado. E aí, em seguida, nós vamos ver que no versículo 45, Jesus já toma outra parábola. Ele
termina essa curta parábola de um versículo só, que o tesouro oculto, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, e onde alguém acha esse tesouro e fica transbordante de alegria por ter achado, e aí para tomar posse do tesouro ele tem que vender tudo que ele tem que vender todos os seus bens para poder comprar aquele campo, e aí sim, comprando o campo, ele passa a ser proprietário daquele tesouro, ele passa a tomar posse daquele tesouro. E em seguida, o relato aqui de Mateus nos remete a uma outra parábola, a parábola da pérola, que diz assim: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então, esse aqui, ele já não acha aquilo que ele tem de valor por acaso, porque aqui Jesus enfatiza que é um mercador, era um homem que negociava pérolas, só que ele não queria, ele queria mais achar uma pedra com maior valor, ele queria encontrar algo de maior valor, e queria encontrar boas pérolas, é a palavra que diz aqui. E aí ele achou porque estava procurando por essa pérola de grande valor. Aí ele também vende tudo o que possui e a compra. Então, exatamente igual o homem que achou o tesouro escondido por acaso, ficou maravilhado, alegre, foi lá, vendeu tudo para comprar aquela terra e tomar posse do tesouro, o mercador aqui, o negociador da pérola, também, quando achou a pérola de grande valor, foi lá, vendeu tudo e adquiriu aquela pérola. Então, a ligação entre essas duas parábolas é o valor do tesouro e da pérola, denotando aqui o valor supremo do reino dos céus. Em ambas essas parábolas, né, do tesouro escondido e da pérola, Jesus reforça essa verdade fundamental. As posses terrenas não podem ser compradas com o imenso valor e custo do reino de Deus. Não devemos pensar que os detalhes dessas parábolas indiquem que alguém possa comprar a sua entrada no reino de Deus. Não, o sentido aqui não é esse. Ao sacrificar todos os seus bens. Então, não é esse o sentido, não. Eu posso comprar a minha entrada no reino. Não, não é isso. Não é esse o foco da parábola. Nós herdamos o reino por graça, por misericórdia, por pura graça, por meio da fé em Cristo, que nos comprou e redimiu com seu precioso sangue. Então, irmãos, a ideia que nos passa aqui essas duas parábolas, primeiro ele foca no valor, tanto do tesouro escondido como da pérola, que é indicando aí o reino dos céus. O valor aqui é o reino dos céus, e que Jesus pagou esse preço para nós. Nós recebemos essa valorosa entrada no reino, nós temos esse valoroso acesso ao reino por pura graça, mas Jesus pagou um alto preço para que nós pudéssemos ter acesso a esse reino. Então, nós vamos ver aqui então que o que é Cristo quem oferece o tesouro e a pérola aos viajantes da vida. Alguns deles estão buscando, outros estão andando a esmo. Subitamente encontram Jesus e encontram nele
um tesouro inestimável. A resposta deles a Jesus é de entrega total. Dos dois aqui, tanto do trabalhador quanto do mercador. Tanto daquele que estava buscando, quanto daquele que encontrou por acaso. Alegremente vende tudo o que tem para ter Jesus. A salvação naturalmente é plena e de graça, e não pode ser comprada. É uma dádiva. Significa que Jesus exige de nós apenas o coração. Apenas que nós nos voltemos a Ele, de coração, alegre, com todo resplendor desse ato maravilhoso que Jesus fez por nós, de nos entregar este tesouro incalculável de valor para nós que temos esse maravilhoso acesso ao reino. Nós já somos, irmãos, cidadãos do reino. Aliás, estamos firmes nesse caminho, caminhando para a Canaã celestial, o reino de Deus. Aí no versículo 47, nesses 4 versículos, ele conta a parábola da rede. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes e de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. A parábola das redes é peculiar a Mateus. Aliás, só em Mateus que tem essa parábola das redes. Ela faz um paralelo lá com a parábola do joio. Se vocês lembram muito bem do joio, onde um homem vai, planta o trigo, planta a boa semente, e vai o inimigo e planta o joio. Só que lá, o dono do campo, o senhor do campo, deixa que o joio e o trigo cresçam juntos. E só depois de um tempo, no tempo da colheita, é que ele vai fazer a separação do joio, do trigo e do joio. O trigo vai para o celeiro e o joio é queimado. Aqui não. Aqui, embora eles façam um paralelo, essas duas parábolas, aqui tem um sentido mais urgente. A parábola do joio foca um longo período do reino. O da rede apenas descreve a situação existente na época do julgamento final, porque isso descrito aqui na parábola será a época do julgamento final, onde o Senhor com os seus anjos irá separar o que é trigo e o que é joio. Então, de modo apropriado aqui, Mateus fecha essa série de modo apropriado. Mateus fecha essa série de 7 parábolas com a parábola da rede. Essa última parábola lembra, uma vez mais, o dia dos dias, quando se dará o juízo final. O escritor da Epístola aos Hebreus resume isso aqui sucintamente, que está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 e 28. Ele diz lá: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Então, esse momento dessa parábola aqui, meus irmãos, da parábola da rede, é exatamente o momento do juízo final, aonde só Jesus e seus anjos irão
fazer essa divisão, como diz a parábola: separarão os maus dentre os justos, e os maus serão lançados na fornalha acesa. E aí ele encerra esses 2 últimos versículos dizendo: entendestes todas estas coisas? E os discípulos responderam: sim, entendemos. Então, o versículo 52 diz: então lhes disse, por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família. É semelhante a um pai de família que tira dos seus depósitos coisas novas e coisas velhas. Um escriba treinado. Versado é aquele que é treinado, é aquele que é ensinado no reino dos céus. E quem é que é treinado e ensinado no reino dos céus, senão aqueles a quem Jesus o chamou para seguirem os seus discípulos? E nós que somos discípulos. Esses escribas versados no reino dos céus, a parábola diz, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, do seu depósito lá, né? Coisas novas e coisas velhas. Então, o problema aqui com o escriba, né? Aqui ele fala do escriba judaico dos dias de Cristo, consistia em que ele estava sempre repetindo as opiniões, as fantasias dos antigos rabinos. Lembra que nós já falamos sobre isso? A tradição lá era uma tradição falada, né? Falava de pai para filho, de família para família. Então essa tradição, e os escribas eram assim, eles estavam sempre repetindo as tradições que eles receberam dos pais, da família. E eles se especializavam naquilo que era antigo. E não conseguia mover a alma humana sem nem satisfazer suas mais profundas necessidades. Já existiam outros que estavam constantemente interessados em tudo quanto é novo. Sabe aqueles que são aguçados por coisas novas, está sempre procurando um novo ensinamento, uma nova tecnologia, uma nova forma. Sabe, esses que estão sempre buscando o que é o novo, lá também já existia esses que estavam constantemente interessados em tudo quanto é novo. E tem de ser as últimas novidades sempre para esses. O verdadeiro escriba, então, está totalmente familiarizado com o antigo e com o novo. Remetendo aqui nós temos que estar sempre unindo, conciliando o ensinamento antigo, haja vista o ensinamento da lei, do Antigo Testamento, com o Novo Testamento, o Testamento da graça. É por isso que tem esses 2 testamentos na Bíblia, na palavra de Deus. O homem não pode só viver da lei, do Antigo Testamento, e também não viver somente do Novo Testamento, do Testamento da graça, da vinda de Cristo. Não, ele tem que saber conciliar o antigo e o novo. É por isso que nessa parábola Jesus fala para os seus discípulos. Jesus fala para os seus discípulos que todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito
tira do seu alimento coisas novas e coisas velhas. E que assim, irmãos, nós possamos aprender que Jesus já nos deu esse maravilhoso tesouro, esta pérola valiosíssima que é o acesso a esse reino maravilhoso, vindouro, ou que já foi inaugurado. Mas aí, quando ele vir, aí sim é a parábola da rede, é onde vai ele separar o que é mal e o que é justo. E por último, ele ensina, através de uma parábola, que aquele que é versado, treinado, ensinado no reino dos céus, ele é semelhante a um pai de família que trabalha e pega não só o que é novo, mas também o que é velho, o que é antigo. Que aprendamos, irmãos, a conciliar sempre, porque a palavra de Deus é uma só. Deus inspirou os seus escritores, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Os escritores foram inspirados por Deus. E esse evangelho, esta boa nova que é falada no Novo Testamento, já era apontada também pelo Antigo Testamento, através dos profetas, através do trabalhar de Deus ao longo da história. Deus, o decreto de Deus, irmãos, o plano de Deus, onde Calvino chamou isso de o teatro de Deus, ele é perfeito. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos atuais em que muitos falam assim: eu acho que já é momento da volta de Jesus. Mas nós não podemos afirmar isso, irmãos, porque problemas sempre teve, pestes sempre teve o tempo todo, guerras sempre teve o tempo todo. O que nós podemos afirmar é que nós estamos nesse período entre a primeira vinda de Jesus, o reino inaugurado, e a segunda vinda de Jesus, onde o reino será consumado. Que Deus possa nos ajudar e possa aplicar essas palavras, e que nós possamos, irmãos, ser estudiosos, aplicadores da palavra de Deus nas nossas vidas, sabendo que Deus é um Deus que nos resgatou, que nos redimiu e que pagou um alto preço por esse maravilhoso acesso. Que Deus nos abençoe. Bom domingo para você, e que essa palavra possa continuar falando ao seu coração, e Deus possa continuar aplicando essa palavra a você. Deus abençoe. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento de escola bíblica dominical. Senhor, nos abençoa. Senhor, aplica esta palavra, Pai, às nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, quão bom é, Senhor, que Tu nos revelaste esse tesouro escondido. Quão bom é, Senhor, que Tu nos deste posse dessa pérola tão preciosa. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidar nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu guiar nas nossas vidas. Continua, Senhor, nos conduzindo, nos abençoando e nos dando, Senhor, uma certeza de que, Pai, nós, no
juízo final, no julgamento final, é o Senhor que vai separar os maus dos seus justos. Muito obrigado, Senhor, por essa segurança. Esta é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, que a graça de Deus, o amor de Deus o Pai e as maravilhosas consolações do Espírito Santo esteja com você, na sua casa, na sua família e todo o povo de Deus espalhados por essa terra hoje e sempre. Deus abençoe. Até logo mais, às 19 horas, estaremos aqui na live, no culto solene ao Senhor. Até lá, e querendo Deus, e Deus abençoe o seu domingo.